De uma santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou alegre pela presença do Espírito Santo, nosso amigo. Estou alegre pela presença do amigo Espírito Santo. Estou alegre pela presença dos que estão há um tempo, sem nos visitar. Ele veio visitar o Maurício, nosso amigo, Marcelo, que está constantemente ao nosso lado. Glorificamos a Deus pela presença de todos, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus tem colocado uma palavra no meu coração, e é uma palavra de tão grande importância, é uma palavra tão real, tão atual, e que mexe com um peso espiritual muito intenso. E eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Deus colocou no meu coração lá em Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 27 em diante. Livro de Marcos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, em nome de Jesus, capítulo 8, versículo 27 em diante. Exaltado é o nome santo do Senhor, glorificado e bendito é o nome do Senhor Jesus. A todos que nos acompanham, em nome de Jesus, se puder, tiver a ocasião, a oportunidade, acompanhe, pegue a palavra de Deus, acompanhe a leitura conosco. Deus é bom, há de falar contigo nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 27 em diante. Louvado seja Deus. O tema da leitura se divide em dois. O primeiro tema é a confissão de Pedro, e o segundo, cada um deve levar a sua própria cruz. Amém? Versículo 27 diz a palavra de Deus: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos, santos anjos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, palavra forte, Eita Deus. Palavra forte, porque Jesus em seu ministério, em seus 3 anos e meio de ministério sobre a face da terra, ele só tinha um propósito: salvar a humanidade. Ele só tinha um propósito de levar o reino do Pai, o reino de Deus a toda a humanidade. Ele só tinha um propósito de levar o pecador ao arrependimento. E para isso ele constituiu os 12 discípulos, os 12 apóstolos.
E para isso uma multidão o seguia. Ele começou a ensinar para que depois os que aprendessem pudessem levar e propagar o poder desse Evangelho Santo aos demais, e para que chegasse a todas as pessoas, sobre todas as nações, em todos os tempos, inclusive nos confins da terra, que somos nós. O intuito de Cristo era que todos chegassem ao conhecimento da verdade. O intuito de Jesus era que todos chegassem ao conhecimento de conhecer a sua ação de amor, de pagar o preço pelo pecado do homem, levar sobre si, apropriar sobre si todas as maldições, todas as enfermidades, todos os pecados, todas as iniquidades, para que o homem conhecesse a salvação, livrando ele da condenação eterna, do afastamento eterno da vida do homem de Deus. Repare que no início da palavra, no início do que lemos, ele está no caminho, indo para as aldeias de Cesareia de Filipe, ele, seus discípulos e uma grande multidão. Só que ele começa a se isolar de certa forma, andando com os discípulos, e pergunta para os seus 12 discípulos, pergunta: vem cá, diz para mim, o que o povo fala que eu sou? Quem que ele acha? O que o povo acha que eu sou? O que o povo conhece, entende, sabe de mim? E aí um dos discípulos começa a falar: olha, dizem que o senhor é João Batista. Talvez pelas palavras duras, porque João Batista tinha palavras duras. O arrependei-vos era muito forte da parte de João Batista. E Jesus, em suas palavras, ele não foi só amor, mas foi também justiça e juízo. Ele confrontou e desmascarou a hipocrisia de muitos. E ele levou sim o amor, mas levou também a justiça do que é certo. Então por isso, alguns falaram: não, você é o João Batista enganado. Outros falaram: não, ele é Elias. Elias foi intitulado um dos grandes profetas, e o principal característica que marcava a história de Elias eram os sinais de poder que ele proporcionava. Ele falava no céu, e ele falava, e Deus no céu respondia. A coisa era intensa. Não choveu, confrontou os profetas, fez fogo cair do céu. Elias foi um marco na história. Então alguns falavam Elias, porque Jesus também levava seus sinais miraculosos muito grandes: ressurreição de mortos, cura de leprosos, cura de cegos, coxos. Então os sinais eram miraculosos, eram intensos, eram grandes. E alguns falavam: então, Elias reencarnado. Eita Deus. Aleluia. Outros falavam: não, Jesus é a reencarnação de outros profetas. Por quê? Pela sabedoria, pela eloquência da palavra, ou pela tua conduta ética e moral. No mínimo comparou aos grandes profetas, Isaías, Jeremias. As suas palavras tinham virtude e poder. O próprio povo falava: ele prega de uma forma como que tivesse autoridade, diferente dos sacerdotes, dos escribas e dos doutores da lei, dos fariseus nas sinagogas. Alguns tinham interpretação, e as interpretações eram variadas, mas Jesus não queria saber do povo. Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? O que dizem que sou? Aleluia. Repara que tem uma interpretação do que o mundo, do que o povo, do que a massa, do que a sociedade acha, do que conhece, do que entende, do que sabe de Jesus, e a interpretação dos seguidores de perto, daqueles que verdadeiramente estão do lado. Glória a Deus. Espiritualmente falando, é a mesma coisa perguntar para a igreja e para os que não são da igreja. Porque aqueles que não andam constantemente no ministério, não têm a prática de meditação, leitura da palavra, não estão debaixo da cobertura pastoral, não vivem nas congregações ouvindo os ensinamentos, as pregações, verdadeiramente têm um conhecimento maior do que aqueles que só dizem ser e nem praticam. Quantas pessoas desigrejadas tem hoje? Ou quantas pessoas dizem que são e não são? Então o conhecimento muda, o contato, a intimidade muda. E ele pergunta: mas Pedro cata,
toma a frente de todos os discípulos. Pedro, audacioso, dinâmico. Pedro era um cara meio acelerado. Ele responde no meio de todo mundo: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. E Jesus olha para ele e fala: olha, não espalhe isso para ninguém. O que vocês acham de mim, não contem para ninguém. Por que será que Jesus fez essa acepção e fez esse pedido? Porque na realidade ele quer que a humanidade venha conhecê-lo pessoalmente, com intimidade. Porque os discípulos conheciam verdadeiramente que ele era o Cristo. Quando ele se revelou, e a revelação de todas as ações, de todos os atos, de toda a empreita do ministério de Jesus impactou, transformou a vida dos 12, converteu a vida dos 12. Então eles tinham uma visão verdadeiramente que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus. E ele falou: não fala isso para ninguém. O que vocês pensam a meu respeito, ficam só a teu respeito. Sabe que eu vi um vídeo essa semana que fala uma grande verdade e condiz com essa palavra. Eu vi um vídeo de uma menina pregando, uma menina nova e jovem. Ela cai e pergunta: quem aqui conhece quem é Neymar? Aí todo mundo: eu conheço. O que Neymar faz? Joga bola. Jogador de bola, vocês conhecem mesmo. Mas Neymar tem um título? Não, Neymar tem um título. Joga na onde? Aqui no Brasil? Não, joga na Europa. Mas rapaz, todo mundo conhece muito de Neymar. E o Neymar é casado? É casado, tem uma filha. Como é que é o nome da filha? E todo mundo respondeu: muito bem, vocês todos conhecem Neymar. Mas responda uma coisa: se amanhã de manhã vocês saírem daqui e ir lá na porta, na casa de Neymar, e bater na porta, você acha que Neymar vai abrir a porta e recepcionar vocês? Não. Por que não? Porque vocês conhecem Neymar, mas Neymar não conhece vocês. Da mesma forma Jesus. Muita gente conhece Jesus do ouvir falar. Conhece Jesus do ouvir falar. Se você perguntar para 10 amigos que você conhece quem é Jesus, o cara fala: mas eu conheço Jesus, como eu conheço Jesus? O da cruz, o Jesus é o Filho de Deus. Vai saber na teoria quem é Jesus. E aí Jesus ensina que aquele que ama, aquele que realmente ama Jesus e conhece Jesus, guarda no coração e pratica as minhas palavras, mostra obediência, intimidade, proximidade. Aleluia. Era isso que Jesus mostrou, que a multidão tinha uma visão dele, mas que os discípulos o reconheceram como o Salvador. Glória a Deus. O que nós precisamos é reconhecer com todo o nosso coração, declarando com os nossos lábios, declarando com as nossas obras, que Cristo mudou a nossa vida, que Cristo entrou na nossa história e converteu os nossos passos, que éramos de uma forma e Cristo nos fez maior e melhor, lapidou, transformou, arrancou aquele caráter maligno, aquele caráter pecaminoso e transformou a nossa vida por uma vida de bom testemunho, de boa conduta, representando o poder dessa palavra, anunciando o reino e o poder desse evangelho. Quando os discípulos reconheceram, todos entraram num comum acordo, ele agora começa a se relatar: bom, vocês reconheceram que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Pois bem, entra uma verdade que eles não queriam ouvir. Entra uma verdade no Evangelho que muitos até hoje não querem ouvir. Entra uma verdade no que está sendo pregado nos dias de hoje que muitos não querem ouvir. O Evangelho de perseguição, o Evangelho de prova, o Evangelho de dificuldade. Ele começa a explicar no versículo 31, diz assim, depois que ele ouviu o reconhecimento que os discípulos o tinham como Salvador, ele responde, ele fala assim, e começou a ensinar os discípulos, ele começou a falar, olha, importa que eu, Filho do Homem, venha a padecer muito. É importante que eu venha a sofrer muito. É importante que eu venha a ser perseguido, maltratado. E quem vai me perseguir e maltratar, quem vai me rejeitar, são os anciões, os príncipes das sinagogas, os escribas. São todos aqueles religiosos
que são tidos como homens sábios e que governam e que dirigem o perfil da Torá e da lei sobre toda Jerusalém. Eles vão me rejeitar, eles vão me perseguir, eles vão me capturar. E isso é importante, importa que isso aconteça. E eles vão chegar no limite de me matar. E a Bíblia fala que ele falando para os discípulos ficaram atônitos com as palavras. Porque ele falou claramente, abertamente, não houve dúvida. Eles vão me pegar, eles vão me açoitar, eles vão me esbofetear, eles vão me escarar no meu rosto, eles vão dar tapa no meu rosto, soco no meu rosto, eles vão me chicotear, eles vão me empurrar, eles vão me humilhar, eles vão me fazer tantos males, vão me coroar. Deus já tinha revelado o que ia acontecer, ele já entendia que o preço a ser pago era doído, difícil, e a carne dele sentia. Ele estava numa preparação espiritual para tentar suportar aquelas aflições. Por quê? Porque ama a humanidade. O projeto era que todo aquele sofrimento fosse revelado aos discípulos, mas como uma fonte de vitória. Porque no fim do contexto ele diz: importa que eu padeça, e muito, importa que eu seja rejeitado pelos religiosos, e eles vão até me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia. Repara que a visão de quem ouve o relato de quem é importante em sua vida, como os discípulos, os 12 discípulos, Jesus era o marco, era o mais importante. Eles ouviram que Jesus ia sofrer e padecer. Todos ficaram pasmos, todos ficaram atônitos. E Pedro levanta-se no meio de todo, mais uma vez. Tinha acabado de receber um elogio, tinha acabado de ser expresso como Jesus, o Salvador. Ele tinha acabado de intitular, de encabeçar os 12 e falou quem era Jesus. Mais uma vez ele se levanta, só que dessa vez ele leva Jesus no particular. Ele tira Jesus do meio da roda dos discípulos. Ele vai para o canto e começa a admoestar, a repreender Jesus. Meu Deus. Mas qual que era a repreensão? Marcos, ele não expressa a repreensão, mas Mateus representa, expressa, fala o que Pedro estava expressando. E a repreensão não era uma repreensão ruim, era uma repreensão boa. Oh Senhor, Tu és o Deus vivo, o Filho de Deus. Não permita que isso aconteça com você, não. Com quem diz: olha só, você não merece isso, você não merece sofrer, você não merece ser humilhado, não merece ser chicotado, não merece apanhar no rosto. Não, com quem diz: não vou permitir. Você é meu amigo. Sabe aquela história do meu amigo? Se tocar em você, vai tocar em mim também. Sabe aquela história? Começou com muito elogio, começou com boa palavra, tentando massagear o ego, tentando apoiar a carne, o desejo que estava lutando numa batalha interior de Jesus. Mas repara que ele tentou falar à parte, mas Jesus desvia-se dele, vira-se para os discípulos e volta ao meio dos discípulos e o repreende no meio de todos. Para trás de mim, Satanás. Repare que o diabo às vezes ele quer falar com você de uma forma que acaricia os seus desejos. Meu Deus. O diabo às vezes quer falar de uma forma que contradiz o mundo espiritual e satisfaz o mundo carnal. Lembra da guerra da carne e do espírito que está expressa lá em Gálatas? De repente Jesus olha e repreende: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece, porque você não conhece os planos de Deus. Eita Deus. Porque você não compreende as coisas que são de Deus. Você não sabe o que é o projeto de Deus no meu sofrer. Você não sabe o que Deus pretende fazer com a minha morte. Pedro só olhou a dor, o sofrimento, os açoites, a coroa de espinho, a humilhação, mas ele não reparou que no fim da frase tinha ao terceiro dia eu ressuscitaria. Aleluia. Quem dentre os homens ressuscitou? Jesus. Quem dentre os homens, depois de 3 dias morto, saiu da sepultura?
nos mostrou que nem a morte pôde o vencer. Pedro podia ter analisado: peraí, você vai sofrer, mas você vai ressuscitar? Você vai morrer na cruz do Calvário, mas depois do terceiro dia você vai levantar da sepultura? Nem a morte vai te vencer. Tu és verdadeiramente filho de Deus. Eita Deus. Esse seria o pensamento de vitória, um pensamento que apoiaria. Ele poderia falar: Cristo, o Senhor vai ressuscitar. O Senhor é o nosso Salvador. A morte não vai te deter. Esse sofrimento importa. E só o Deus Pai sabe o porquê. Mas nós estamos aqui para te apoiar. Vamos orar para que o Senhor te dê força. Esse seria o intuito. Mas Satanás usou os lábios de Pedro para apoiar o desejo do medo que Cristo estava sentindo. Ou você acha que Jesus estava sentindo medo de sofrer? Ou você acha que Jesus estava medo de tomar soco na cara? Tapa na cara? Aquele chicoteamento que ele recebeu dilacerou a carne das costas dele. Os ossos ficaram expostos. Só aquele açoitamento já levaria muitos homens à morte pela perda de sangue, entraria num estado de choque, em colapso. Jesus sofreu de uma forma sobre-humana, e todo o sofrimento foi revelado a ele antes. E Jesus mostra que as palavras que satisfazem esse medo, esse desejo de não passar por aquele confronto, bate contra a vontade de Deus. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje pessoas que estão tentando agir da mesma forma com o Evangelho. Jesus repreendeu Pedro e repreendeu no meio de todo mundo, porque o mesmo Pedro que seguia Jesus, que amava Jesus, que dizia que estava do lado de Jesus, emprestou os lábios para o próprio Satanás usar. Meu Deus. O Evangelho não é um Evangelho barato que estão pregando aí. Vem para a igreja, olha só, Deus vai te libertar. Você vai deixar de ser pobre, vai deixar de morar na Serra Pelada, vai deixar de andar com aquele tênis falsificado, você vai deixar de andar do ônibus Filhos da Terra, você vai deixar de parar de pagar aluguel, Deus vai mudar a sua vida, você vai ser um homem próspero, Meu Deus. você vai ser um homem vitorioso, Deus vai te dar um carro, não vai ser um carro barato, popular, vai ser um carro importado, caro. Deus vai te tirar daqui e vai te colocar para morar do lado do Clube do Guapira, que só tem mansão, né, Marcelo? Deus vai mudar a sua vida, você vai ser feliz. Os evangelhos e as pregações coaches que estão sendo anunciadas hoje mostram um Jesus de puro amor, mostram um Jesus de pura misericórdia, mostram um Jesus de prosperidade, mostram um Jesus que não suporta ver o filho dele passando necessidade e que já derrama prata e ouro para que ele seja vitorioso. Papai. Não é isso que Jesus fez. E sabe qual a simbologia do Evangelho? Que nós prossigamos em conhecer a Jesus e imitar os passos de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Quem era Jesus? Jesus é o homem mais falado na história da humanidade. A Bíblia é o livro mais lido na história da humanidade. Aleluia. Impactou e transformou e mudou a vida de muitos. Ninguém chega aos pés do comportamento vivo de Jesus, do espírito de vida que foi Jesus sobre a face da terra. É verdade. Exemplo para mim, para a tua vida. E sabe o que ele fala? Sede meus imitadores. Siga os meus passos. Faça o que eu faço. E as pessoas hoje não estão a fim de pagar preço. As pessoas estão a fim de um evangelho egoísta que só faz ela como vitoriosa. Meu Deus. Foi lido hoje em Deuteronômio 15. Se eu não me engano, fala lá sobre os pobres. Deuteronômio 15, versículo 8, se eu não me engano. Que quando você estiver à frente dos pobres, vamos ler esse versículo. Deuteronômio, louvado seja Deus, glorificado, bendito seja teu nome. Números, Deuteronômio, aleluia. Deuteronômio 15, olha só, versículo 7 diz assim,
quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhes abrirá de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quando basta a sua necessidade. Aleluia. Eu imagino esses evangelhos de hoje tentar pregar essa palavra, tentar viver essa palavra. É verdade. Eu imagino esses evangelhos que não só pregam uma ação de amor, mas pregam uma ação em caridade na prática e com todos. Porque alguns fazem esse merchandising, né? Essa propaganda. Chama um, faz a propaganda, acolhe a oferta, bota no TikTok, bota no Kawaii, né? Facebook. E daquilo ali arrecadam muito mais fiéis. Mas isso daqui está dizendo que tem que ser uma prática. E a prática é na porta da tua casa, não é na igreja. Aleluia, meu Deus. É no íntimo, na tua particularidade. Glória O Evangelho nada mais é do que você aprender a cuidar e a honrar mais o teu próximo do que a ti mesmo. Quais foram os cuidados e as ações de Jesus sobre a face da terra? Os cuidados e as ações de Jesus sobre a face da terra foram em doar-se. Não há outra explicação. Foram em doar-se, porque não há como representar o amor. As pessoas não querem viver o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que também foi lido na leitura oficial hoje. Eita Deus. Hoje pegamos a leitura a leitura oficial. Olha, 2 Coríntios 4, versículo 8. Esse é do versículo 7 em diante. Essa é a verdade do Evangelho. Olha aí. E que não estão se pregando. Verdade. O povo só quer vitória, paz, bênção, chave. E está dizendo o seguinte, versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vaso de barro. Não podemos nada, quem manda é goleiro. Toda a essência do poder, toda a excelência do poder, toda a magnitude do poder, toda a glória do poder, toda a ação do poder é feita por Deus e não por nós. Aleluia. Nós só somos os que estão realmente vivendo a ser lapidados e transformados para sermos pessoas melhores. Quer um exemplo da transformação? Versículo 8. Em tudo somos atribulados. Somos ou não somos? Um crente fiel sofre ou não sofre? Ou você acha que um crente fiel só vive de bonança? Paga preço. Crente fiel. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Glória a Deus. Era o que Jesus estava tentando falar para os discípulos. Vão sofrer, vão padecer. O Evangelho tem um custo. Mas existe glória, porque eu vou estar com vocês. Aleluia. Vocês vão estar atribulados, mas a angústia e a dificuldade não vai matar vocês. Vão estar perplexos, mas não se preocupe, esse desânimo vai passar. Aleluia, meu Deus. Vão ser perseguidos, mas olha, eu sempre vou estar com vocês, nunca vou deixar vocês desamparados. Eu creio, meu Deus, obrigado. Vão estar, às vezes, até abatidos, mas não vão ser destruídos. Eita, Deus fiel. Fidelidade de Deus. Amém. E Paulo diz aqui, no versículo 10 do capítulo 4, trazendo sempre para toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia. Qual que foi a representação da vida de Jesus? Só sucesso? Só glamour? Compartilhamento? Vitória? Like? Não. Pai. Importava que Jesus fosse perseguido. Importava que Jesus fosse humilhado. Importava que Jesus padecesse. Importava que Jesus sentisse na pele. Porque tudo isso
serviu de exemplo para que nós entendêssemos que a nossa carne tem que ser mortificada para que a glória, a manifestação da vida em Cristo seja refletida em nós. Aleluia, meu Deus. E depois que ele mostra para as pessoas, mostra para os discípulos esse bom caminho, ele fala com todo o povo. Aí, olha, versículo 34 da leitura de Mateus 8. Ele chamando a si a multidão e os seus discípulos. Porque até aquela hora ele estava falando somente com os seus discípulos. Mas agora ele chama a multidão. Eita Deus. Ele chama a multidão e os discípulos e fala em alta e boa voz. Alto e bom som. Se alguém quiser, entenda. Ele mostrou o segundo caminho. O primeiro caminho é o caminho de dificuldade, é o caminho estreito, é o caminho de perseguição, de tribulação, é o caminho de dores. Se vocês quiserem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e segue. Aleluia. Existe uma linda escolha. Ele não aperta ninguém e força alguém para isso. Não. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Serei com ele, ele comigo. Serei o seu Deus e ele o meu filho. Repara que depende da ação da pessoa querer abrir a porta. Existe a lei do livre-arbítrio. Por isso que ele está falando aqui: se alguém quiser me seguir, tem que negar a si. Tem que mortificar a sua carne. Tem que lutar contra o pecado. Tem que renunciar aos seus desejos. Tem que bater de frente com as trevas e falar: não, ando no caminho da luz. A palavra do Senhor é luz para os meus caminhos. Não posso mais vacilar. Não posso mais titubear. Vou tomar a minha coroa diária. Vou sim porque não estou desamparado. Vou sim porque não sou filho bastardo. Vou sim porque tenho recompensa. Vou sim porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Vou sim porque os preços já foram pagos. Não devo nada para as trevas. Jesus me justificou no teu sangue. E ele enfatiza no versículo 35: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Glória a Deus. Sabe o que nós vemos nesses versículos? Glória a Deus. Quantas pessoas estão trocando Meu Deus. a presença do Senhor, a casa do Senhor, a vida com o Senhor, para viver uma vida dissoluta. Lembra de Priscila Alcântara? A apresentadora mirim do Bom Dia e Companhia do SBT. Cresceu no Evangelho. Os pais eram evangélicos. Passou a sua infância, a sua adolescência na igreja. Começou a cantar, Deus deu dom de louvor. Ela se destacou. Mas de repente a oferta do mundo, de repente Satanás se apresentou e falou assim: olha, peraí, eu posso te dar muito mais. Eu posso te fazer muito mais conhecido. Eu posso te fazer muito mais notória. A tua inspiração não precisa mais ser o Espírito Santo. A tua inspiração pode ser a Beyoncé. Ela fala que a inspiração de música para ela é a Beyoncé. E aí ela ficou numa atuação dentro da igreja, numa atuação de estar e de ser crente por um bom período. Um dia ela chegou para os pais e falou: pai e mãe, eu não posso mais ficar atuando na igreja. Eu não quero mais fingir que sou crente. Eu não quero mais viver essa vida de engano. Eu quero cantar, porque foi isso que Deus me deu. Só que eu não quero cantar mais na igreja. Eu quero cantar as minhas músicas. Quero viver a minha vida. Eu quero ser feliz. Eu vou conquistar tudo que o mundo está me oferecendo. Vou fazer os meus shows, vou ganhar meu dinheiro, vou viajar, vou namorar, vou explorar. Eu quero viver a minha vida. Nós vemos a ação dessa menina que conhecia o poder do Evangelho e trocou a graça, a misericórdia, a presença de Deus pelo glamour e todos os embaraços que o mundo lhe oferecia. Nós vemos o que está dizendo aqui, ó: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha aí, Jesus. Ela decidiu, é uma escolha dela. Lembra do cantor J.A.? José Augusto, J.A. cantou no programa do Raul Gil.
Um menino tinha uma unção imensa, tremenda, maravilhosa. Quando louvava, todos sentiam a graça, a presença de Deus. Ganhou um campeonato musical, foi nacionalmente conhecido, começou a cantar em todas as igrejas. De repente, o diabo fez a mesma proposta. Meu Deus. É pequeno para você, é pouco para você. Posso te dar mais, vou te fazer reconhecido mundialmente. Meu Deus. Viva os seus prazeres, viva o que a tua carne deseja. Abandonou o evangelho, mudou de sexo e hoje fala mal do evangelho, fala mal de Cristo Jesus. Decidiu salvar a sua vida, mas um dia existe um acerto de contas. Muitas pessoas sucumbiram, Meu Deus. muitos artistas sucumbiram, muitos levitas sucumbiram, muitos atores sucumbiram, muitas pessoas famosas sucumbiram. E quando não sucumbem, quando estão na presença de Deus, procuram viver uma vida dupla. E a solução, o resultado é o mesmo. Jesus. Jesus está tentando mostrar esse segundo caminho que é cruel. O primeiro caminho pode ser difícil na face da terra, de renúncias, de carregar a cruz, caminho estreito, perseguição, necessidade. Foi o que Jesus padeceu, nos dando exemplo de vida, mas ele foi coroado e glorificado pelo Pai nos céus. Aleluia. Ele tem a mesma receita de vitória para nós, mas temos que pagar preço aqui na face da terra. É verdade. Lembra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se não me engano é 17, que fala, orai sem cessar. Aleluia. O que nos falta é oração, mas não o ato de orar, mas o ato de orar sem cessar. Quer um exemplo? Eu passo o dia inteiro trabalhando na obra. Passo o dia inteiro lá assentando tijolo, virando massa, assentando cerâmica, esticando cimento, rebocando. Passo o dia inteiro trabalhando. Mas se eu tiver que passar 15 minutos de joelho no chão orando, minha carne grita. Não dá, não consigo, não posso. Porque a minha carne luta contra o meu espírito. Se fosse prazeroso para a carne, eu ficaria 10 horas de joelho orando. Mas não é prazeroso para a carne porque luta contra o espírito. Meu Deus. Essa luta espiritual é que nós temos que entender. A oração, ela tem que ser constante. O orar sem cessar não é só você ter uma rotina, mas é você ter uma constância. Aleluia. É verdade. Isso nos fortalece, nos vivifica. É mesmo, meu Pai. Ele faz uma questão muito expressa, muito vívida, muito poderosa, no versículo 36. Pois que aproveitaria o homem em ganhar o mundo e perder a sua alma? Meu Deus. Que aproveitaria o homem em ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? O que nós podemos entender? O dinheiro pode te fazer, pode te trazer felicidades momentâneas, mas nada das suas conquistas sobre a face da terra são eternas, são permanentes, são para sempre. E o que Deus está tentando te mostrar é que o que Ele preparou, a recompensa que Ele preparou é incomparável com o que nós temos aqui. Aleluia, é verdade. Se vivermos uma vida de 80, 90, 100 anos, 120 anos que seja, de prova, dificuldade, luta, perseguição, necessidade, apontamento, com todo tipo de sofrimento, mas sendo fiel ao Senhor, sendo fiel à palavra do Senhor, sendo obediente a essa palavra, Aleluia, meu Deus. pode ter certeza que vai recompensar, porque existe uma palavra chamada eternidade, que tem um peso muito superior. E a palavra eternidade ao lado de Deus resume sem choro, resume sem morte, resume sem lágrima, resume sem necessidade, sem nenhum tipo de sofrimento, resume uma vida incorruptível, imortal, uma vida de glória, realmente uma vida de satisfação ao lado do Senhor. Aleluia. A eternidade nos céus, realmente a recompensa. E muitos podem falar o que quiser, mas o preço da sua alma é tão caro que diariamente existe uma luta intensa entre o bem e o mal pela tua alma. Existe uma luta intensa entre anjos e demônios por tua alma.
E às vezes nós não conseguimos colocar o peso desse valor que temos e achamos que o que está ao nosso redor é muito mais importante. Não, eu vou trabalhar em vez de 8 horas, eu vou trabalhar 12 horas porque eu quero conquistar mais. Não, em vez de um só serviço, eu vou trabalhar em 2 serviços. Não, em vez de 12 horas, eu vou trabalhar 18 horas. Eu aguento, eu quero comprar, eu quero conquistar, eu quero evoluir. Se eu não fizer assim, eu nunca vou ter nada. Meu Deus. Pessoas que passam uma vida desregradas, abandonam família, filho, esposa, deixam todos os seus relacionamentos interpessoais só para conquistar e no fim da história não tem mais prazer nas conquistas, porque tudo passa, tudo é corruptível, tudo é corrosivo, tudo perece. Mas o que Deus tem preparado não dá para se comparar. O que Deus tem reservado em Cristo Jesus para nós não dá para se comparar. Deus é fiel, entenda. Vale a pena ser fiel. Vale a pena sim padecer. E Ele dá um alerta extremamente poderoso. E já é o final. Para encerramento, Ele dá um alerta extremamente grandioso. Versículo 38 da leitura oficial. Diz assim, ó: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Será que é só lá ou nos dias atuais ainda tem pessoas adúlteras e pecadoras? É verdade, meu Deus. A paz do Senhor, meu amado. Qualquer que entre os que estão vivendo nesse mundo de pecado, de adultério, de enganação, de imoralidade, de mentiras, de avareza, de cobiça, de pecado, de erro, de iniquidade, qualquer um desses que se envergonharem de mim e da minha palavra. Meu Deus. Você acredita que tem pessoas que se envergonham de Jesus? Tem pessoas que têm uma batalha, uma guerra de sentimentos no coração quando falam o nome de Jesus. Ele diz: qualquer pecador ou imoral que se envergonhar de mim ou da minha palavra, no dia que virei na glória de meu Pai. Eita Deus. Ele já prediz o arrebatamento. Olha aí, Jesus. Irmãos, o arrebatamento vai acontecer, o inferno queira ou não queira, os homens queiram ou não queira, a política queira ou não queira, a economia queira ou não queira, a sociedade queira ou não queira, não importa. O arrebatamento da igreja está para acontecer. E aqueles que se encontrarem pela sequência da morte antes do arrebatamento, a resposta é a mesma. Olha só: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Deus, filho, é verdade. Às vezes nós falamos sobre o arrebatamento para alguns, assim, esses crentes estão ficando maluco, né, rapaz? Está dizendo que Deus vai vir lá dos céus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai abrir o céu de um lado ao outro, vai descer com um monte de anjos montado no seu cavalo branco. Ele vai chamar das alturas, vai chamar os fiéis da igreja. Quem são os fiéis da igreja? Nem tem crente fiel mais sobre a face da terra. Meu Deus, tem sim. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o intento do coração. Glória a Deus. Deus conhece a fidelidade do homem. Eu não posso olhar para o Marcelo e avaliar qual é a fé dele aos meus olhos humanos. Não. Mas Deus já falou para mim que a fé do Marcelo é a mais pura dessa igreja. Aleluia. Não posso olhar para o Maurício e falar assim: esse cara é inconstante, tem uma vida com Deus lá. E aos olhos de Deus ele é mais importante. A alma dele tem um preço e tem um valor que o mundo inteiro não tem. É verdade, meu Deus. Jesus Cristo, ele sabe o valor de uma alma. E cada um que se alegrar pelo Evangelho, cada um que viver no Evangelho, cada um que anunciar o Evangelho, vai ter sim a recompensa. Glória a Deus. Aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Olha, não tem coisa maior do que você ganhar a apresentação a Deus pelo próprio Filho. Glória a Deus. Está aqui meu filho. Padeceu, sofreu, chorou, sofreu tantas situações, foi provado por tantas situações, foi tentado em tantas situações.
Mas a minha graça o envolveu, ele se manteve fiel e ele está aqui, Senhor. Glória a Deus. Existe recompensa, irmãos. Eu creio, meu Deus, dessa forma. Os últimos dias estão sendo tão maus, tão intensos, tão difíceis, que você falar que Deus vai recompensar o homem fiel nos céus parece piada para muitos. Meu Deus. Mas nós acreditamos sim que Deus tem recompensa para os seus filhos. Eu creio. Mas ele faz uma advertência: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. A fé está ficando cada vez mais moribunda. As pessoas estão cada vez mais abandonando os princípios e valores do Evangelho. O valor do Evangelho não é esse Evangelho coach, de boas novas, de felicidade, sem consequência para os pecados, de prosperidade, não. O Evangelho verdadeiro é verdadeiramente isso. Aleluia. Seguir os passos de Cristo Jesus em todas as suas etapas. Verdade. Não é fácil, mas nós temos um intercessor, o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos o nosso auxílio, nosso ajudador. A nossa torre forte, o Deus fiel que não nos desampara. Verdade. É Ele que segura em tua mão, é Ele que segura em minhas mãos. É Ele que no meio dos caminhos estreitos fala: não, continua, eu sou teu auxílio. Glória a Deus. Não para não, porque se você parar, não só você para, muitas pessoas que estão ao teu lado te observando, te dando como lição de vida e você nem sabe, vai parar também. É verdade. Meu Deus. Fortifica-te na graça. Amém, Jesus. O Espírito Santo hoje derrama sobre a tua vida um bálsamo de força, de glória, de unção, da força do primeiro amor, para que volte a ter uma vida de relacionamento com Deus e creia que vale a pena cada lágrima. O anjo do Senhor recolhe cada lágrima e pode ter certeza que existe recompensa, coroa. Aleluia. É o que diz a palavra. No fim da caminhada, Deus vai trocar essa coroa diária, essa cruz diária, e vai nos dar uma coroa como recompensa. Aleluia. Creia no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Oh, Recebe a sua glórias. vitória para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.